depois. Do meu lado, eu tenho o prazer de receber ela, uma grande batalhadora, Alexandra Onick. Ela que batalha para sempre discutir o autismo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Então, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. O prazer é todo nosso e ela vem aqui por um motivo, porque ela já está fazendo umas movimentações aí para deixar a questão do autismo em alta, não é isso? Exatamente. A gente está chegando a data, né, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, o SIAG, ele tem esse papel social na cidade de trazer informação. Então, a gente está com a nona semana de conscientização do autismo, que começa amanhã. Então, teremos 2 palestras essa semana gratuita. Então, amanhã é na UNG, que é um dos grandes parceiros nossos também. Aqui na Praça Teresa Cristina, no centro de Guarulhos. No Anfiteatro F. A gente vai ter uma palestra amanhã gratuita, falando sobre ABA, que é a Análise de Comportamento Aplicado, e o Autismo, com a mestre Maria Carolina Teles. Ela é uma psicóloga especializada em ABA, então vai ser uma palestra muito bacana, então todos já estão convidados. E quinta-feira a gente tem uma palestra, as 2 palestras são às 19 horas. Na quinta-feira a gente tem uma palestra na FIG Unimesp, que é com o neurologista, o Dr. Rubens, e ele vai falar sobre o cannabis e o autismo, né, que é uma medicação que ela, por ela ser base de maconha, então tem muito tabu sobre essa medicação, né? Então ele vai trazer evidência científica se essa medicação é ou não bom para a pessoa autista. Então não é a maconha em si, vai ser só um extrato do THS. Exatamente, é um extrato então que é retirado. Não tem problema, né? Então, mas é que é um tabu muito grande essa medicação, né? Na verdade, ela agora que tem poucos locais que comercializam no Brasil, normalmente essa medicação ela vinha do exterior, então tinha que passar todo um processo burocrático pela Anvisa para entrar no Brasil. Então, a gente vai trazer amanhã, quinta-feira, ele vai trazer, né, essas evidências científicas a respeito do cannabis e o autismo. Então tá imperdível as 2 palestras, a entrada é gratuita, a gente só pede 1 quilo de alimento, né, para doar para o SIAG. E aí a gente finaliza a semana de conscientização do autismo com a caminhada. Então a gente vai ser onde? Vai ser na Praça Getúlio Vargas, às 14 horas, a 11ª edição. Então, a gente está na 11ª caminhada. Dia 1º de abril, não é mentira? Não é mentira, é verdade. É dia 1º de abril, às 14 horas, a concentração lá na Praça Getúlio Vargas. Rapidamente, autismo é uma doença? Não, o autismo ele é uma condição clínica. Por isso que a gente não fala pessoa com autismo, a gente fala pessoa autista, por ser uma condição clínica, exato. O que é um autista? Rapidamente, ela já explicou, mas eu gosto de fazer isso porque sempre temos públicos diferentes. Isso. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Uma alteração que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento. Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar, de interagir com o outro, tem comprometimento na comunicação. Então, tem alguns que falam, outros têm atraso na fala, que é um dos primeiros sinais que as famílias, às vezes, vai buscar ajuda médica pelo atraso na fala da criança, né? Então, ele tem esse comprometimento na comunicação. E tem e a questão do comportamento, que ele é repetitivo e estereotipado. Então eles têm eles são ritualísticos, gostam de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, tem movimentos do corpo, de balançar o corpo, balançar as mãos, andar na ponta dos pés. Então são essas pessoas que têm essas características. Sofrem com barulho também, né? Também. Na verdade, a sensibilidade auditiva que o autista maior, tem, né? Na verdade, a sensibilidade auditiva ela não está relacionada ao autismo, não é um sinal do autismo, e sim do transtorno do processo sensorial, que é uma comorbidade muito comum associada ao autismo. É extremamente importante. Me perguntaram assim, quando é que você descobre que a criança é autista? Logo quando nasce, tem que levar um tempo, pode passar a vida toda sem saber que é autista? Pode. Como é que é isso? Então, o autismo ele tem 3 graus. Tem o grau leve, o grau moderado e o grau severo. Repete essa parte que é importante. O autismo tem 3 graus. O grau leve, o grau moderado e o grau severo, conhecido também como grau 1, grau 2 e grau 3.
Então, no caso da criança, os sintomas, né, as características, a gente não fala sintomas porque não é doença, mas os sinais, as características, elas vão se manifestar até os 3 anos de idade. Então, tem casos de crianças que já, às vezes, desenvolvem normalmente e aos 3 anos como tem crianças que já apresentam esses sinais até os 3 anos de idade. Então, hoje, dentro da rede pública, já existe teste que pode ser aplicado pelo pediatra para identificar as características com 18 meses. Então, existe um protocolo dentro da rede pública que já pode aplicar esses testes. Então, assim, a gente sempre fala, né, a família percebendo alguns sinais, já buscar ajuda médica, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Grande doutor Augusto Tolentino, grande advogado de Guarulhos, ele fala que doutor Abraham Topzinski, do Hospital Albert Einstein, é um dos papas do assunto. Bom, importante saber. Bacana. Aqui. Jaciara Nascimento também nos acompanhando aqui, olha, bacana demais aqui. Por que é importante as pessoas estarem nessa caminhada? Por que é importante as pessoas, mesmo não tendo uma criança autista na família, é bom se inteirar? Então, na verdade, sempre é importante, porque a gente pensa assim, onde há informação, menos preconceito. Né? E as pessoas só vão saber realmente o que é o autismo, conviver com o autista, quando ela consegue entender o que é. Então, a gente precisa levar a informação. E, na verdade, em 2007, a ONU constituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, depois dessa data, o que a gente percebe? Que cada vez mais tem mais diagnósticos. Então, subiu, se você vê a estatística do ano de 2000 até agora, aumentou demais os casos. E a gente observa, quando a gente vê o gráfico, a gente observa que a partir de 2008 é que começou a subir os casos. Eu tenho reparado isso. Por que será? Ninguém sabe ainda. Porque se fala mais. Porque assim, o autismo, eu acho que tem uma maior, tá mais aparente, exatamente. Não era tão escondido. E a gente percebe o quê? Que são nessas ações de conscientização que chega a informação para a população, e aí os pais começam já a identificar, os professores começam já a identificar os sinais e já buscam ajuda médica. Então, por isso que é importante essas ações de conscientização. O SEAG mesmo, toda vez que a gente faz a caminhada, depois chove de pessoas procurando o SEAG, porque se identificam com o folder que a gente distribui, né, falando sobre o autismo. As pessoas se identificam, adultos nos procuram, falam, nossa, mas eu tenho todas essas características e eu não sou diagnosticada. Aí vai buscar ajuda e é fechado o diagnóstico com 30, 40, 50 anos. Dr. Augusto Tolentino está em Brasília. Semana que vem ele vai estar aqui trazendo novidades para nós aqui, extremamente importante. Prepara aquele vídeo lá, se tiver mais de um, prepara também aí. É importante perguntar, autismo é contagioso? Eu posso abraçar um autista? Não só pode, como deve. Lógico, tem algumas crianças que, dependendo do grau do autismo, ela tem uma sensibilidade de tato e ela vai repelir o contato físico, mas aí quando ela cria uma afinidade, aí ela permite o abraço, né? Na verdade, o autismo, ele, por não ser uma doença, ele não é contagioso o amor, porque a gente se apaixona, mas na verdade ele não, a pessoa que tem autismo, a gente não consegue identificar isso em exames. Então, a avaliação ela é feita totalmente comportamental. Então, não existe medicação para autismo e não existe exames que detecte o autismo. Agradecer ela, o nosso tempo realmente é curto, ela reclama muito curto, mas é feito com muito carinho. Sobrou um espaço, falei, vou chamá-la aqui. E eu vou chamá-la mais vezes aqui com a gente. Quem quiser falar com o SEAG, quem quiser falar com a Alexandra, como é que faz? Então, quem quiser saber mais um pouco sobre o nosso trabalho, pode acessar nossas redes sociais, que é o SEAG, com 2A, Guarulhos, né, as redes sociais, e o nosso site é www.seag.org.br. E aí eu vim aqui com o propósito de convidar você a participar da 11ª caminhada de conscientização do autismo, sábado às 14 horas, lá na Praça Getúlio Vargas. Então, vista azul e vem caminhar com a gente, né? E assim, independente se você é familiar ou não de uma pessoa com autismo, você abraça a nossa causa, que é o que a gente precisa, né? Então, eu vim aqui hoje
especificamente para convidar todos para a nossa caminhada e deixar Guarulhos azul, agora dia 1º de abril. Valdir Pinto, ele que é do Roda Center e é candidato à ACE Guarulhos, está mandando um abração para a Alexandra. Obrigado. O Valdir é um irmão para mim.